A CPI do dia 8 de janeiro define a presidência e a relatoria para apurar os ataques a prédios dos três poderes. O colegiado terá o deputado Felipe Barros, do PL, como titular, e o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e os deputados Felipe Francischini, do União Brasil também, e Aliel Machado, do PV, como suplentes. A CPI é formada por 16 senadores e 16 deputados federais, além dos suplentes. E ontem, no primeiro dia de trabalho, foi definido quem vai presidir a apuração e também quem vai ficar responsável por ser o relator ou relatora do caso. Deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, e aliado de Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara, foi o escolhido para presidente. Já a relatoria vai ficar com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é próxima do ministro da Justiça, Flávio Dino. Completam os cargos da mesa os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, como primeiro vice-presidente, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, como segundo vice-presidente. A comissão tem como objetivo investigar os atos de ação e omissão de 8 de janeiro deste ano, quando você da audiência sabe muito bem o que aconteceu lá em Brasília, né? Aquele quebra-quebra, vandalismo, depois os vídeos que foram surgindo e muita espera por respostas, né, Pedroso? Enfim, entender exatamente o que aconteceu lá aquele dia, além, é claro, da responsabilização para quem está por trás e quem esteve por lá, enfim, organizando todo aquele quebra-quebra, aquelas cenas lamentáveis que a gente acompanhou. Então, o único paranaense titular entre os integrantes da CPMI é o Felipe Barros, do PL, aqui de Londrina, né, o deputado federal. Mas o Estado tem ainda outros 3 representantes como suplentes. E aí estão os nomes que o Pedroso já trouxe. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, o deputado Felipe Francischini, também do União Brasil, e o Aliel Machado, do PV, Pedroso. O que a gente sabe já dessa CPMI é o seguinte: o governo e o Arthur Lira, eles fizeram questão de ter o controle ali. O Arthur Lira fez questão de ter o controle porque ele tem mantido o governo na corda curtinha. Ou seja, ele quer sempre ser o fiador do que está acontecendo. Então, caso a CPI saia do controle, tenha algum problema, quem coordena ali os prazos, as pessoas que são convocadas, passa pela presidência da CPMI, que é um aliado do Arthur Lira. E você colocou de relator uma senadora aliada do Flávio Dino. Ou seja, por mais que se tenha clareza, ela falou, olha, todos nós sabemos o que aconteceu ali no 8 de janeiro, a gente sabe o que foi noticiado. Mas a cada mergulho é um flash. Todo mundo imaginava que tinha algumas coisas. Nós trouxemos aqui no Jornal da Manhã, em primeira mão, que o Ministério tinha sido avisado, que o GSI tinha sido avisado, e na época todo mundo negou. Depois, as imagens trazidas pela CNN Brasil comprovaram, inclusive, que o ministro ali, né, que liderava o GSI, ele esteve presente sim. Então tem muitas coisas a serem reveladas e muitas vezes os interesses é que parte das informações venha a público a conta-gota justamente para conseguir encaixar a narrativa. Então, o Brasil precisa sim que o 8 de janeiro seja passado a limpo, até para entender quais foram as ações, quem patrocinou, mas também entender quem se omitiu, quem ali trouxe simplesmente um lado da história. Então, apesar desse controle político apertadinho do Arthur Lira, dos aliados, né, do Flávio Dino, todos nós precisamos saber sim o que aconteceu. Então, uma responsabilidade ainda maior dos deputados paranaenses, do senador Sérgio Moro e do deputado Felipe Francischini, do Aliel Machado, que mesmo sendo suplentes, Rafaela Mourão, eles têm que ali exercer a influência, fazer um esforço muito grande, porque a população tem cobrado isso. As pessoas não admitem, né, que inclusive algumas pessoas foram processadas ali por atacado. Então, muita coisa tem que ser revelada, até para que a gente consiga trazer um pouco mais de saúde para combater a democracia brasileira, que tem sofrido, até porque muita gente tem usado aspectos do dia 8 de janeiro ali para dizer, olha, precisamos combater fake news, precisamos controlar mais as redes sociais. Então, se querem utilizar isso como desculpa, é importante que a verdade venha à tona. Agora, 7h47. Repita. 7h47 e ainda, falando sobre as comissões parlamentares, a CPI do MST já definiu quem serão os primeiros a serem ouvidos pelo colegiado. Os deputados que fazem parte da comissão que apura as invasões de terras fez sua primeira reunião nessa semana. Durante o encontro foram aprovados os primeiros requerimentos, convocando então ministros da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira, e a data em que eles vão ser ouvidos pelos integrantes da CPI ainda vai ser definida. Então, durante a reunião também foi aprovado um requerimento que prevê o seguinte: realização de diligências nas propriedades privadas invadidas por integrantes do MST desde o início do ano. A primeira visita, inclusive, vai acontecer já na próxima segunda-feira em Prudente, que fica em São Paulo. E apesar de contar com o apoio de grande parte dos deputados paranaenses, a CPI do MST não tem nenhum paranaense por lá, né? Os dois suplentes do estado que acompanham os
trabalho são a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, e o deputado federal Diego Garcia, do PL. Pedroso. Nós temos também como suplente o deputado Tião Medeiros, que é presidente da Comissão da Agricultura. Faltou incluir o nome dele aqui, eu fiz a checagem, ele está lá também. Então eles têm um papel também importante. A CPI já começou com confusão, teve bate-boca, o pessoal acusando e levantando quem foram os patrocinadores da campanha do presidente. Ou seja, o que tem que garantir ali, Rafaela Moron, é que não vire uma confusão e a gente não descubra principalmente o que é fundamental ali que a gente saiba. Principalmente quem financia, quem dá apoio logístico, quem dá apoio político, para que o MST se sinta confortável para continuar invadindo terra, que se sinta confortável, como nós já trouxemos a notícia, para ficar ali achacando e muitas vezes constrangendo proprietários rurais para que não tenham as suas propriedades invadidas. É isso que a gente precisa, passar o Brasil a limpo, justamente porque você tinha uma quantidade de invasões antes, essa quantidade disparou, então há algum interesse, isso acaba servindo, então a gente precisa descobrir. E o interesse é a confusão. Então, cabe ali aos deputados presentes na CPI, diferente do 8 de janeiro, essa é uma CPI formada exclusivamente por deputados, eles têm o dever de controlar as coisas, Rafaela Moron, porque a confusão ali não favorece ninguém, nem quem quer defender o MST e nem também quem pretende trazer a verdade à tona. Então,